Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer novidades aí sobre os últimos dias da preparação do Vasco, visando a estreia no Campeonato Brasileiro nesse domingo contra o Grêmio em São Januário, já com mais de 10 mil ingressos vendidos nas primeiras horas aí, que foram colocados à venda os ingressos para essa partida. Também vamos trazer novidades aí sobre a licitação do Maracanã, porque acabou de sair uma informação muito importante e o Vasco segue na briga, o Vasco segue na disputa. Então a gente vai trazer para vocês aí tudo sobre os próximos passos aí, sobre a situação do Maracanã, e também vamos fazer aquele resumão sobre o mercado da bola, que tem aí novidades sobre o meio atacante Bill do Nova Iguaçu. Vamos falar também sobre a situação do volante Kaique, trazer novidades sobre a situação de Marlon Freitas e também de Emanuel Martinez. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para vir fazer parte da nossa família. Ó, só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal, e peço também a colaboração de todos vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo para dar aquela moral para o nosso trabalho. Posso contar com vocês? Então corre lá, faz aí dessa moral para ajudar aqui o nosso trabalho a continuar crescendo cada vez mais. Então bora começar o vídeo falando aí sobre os treinos, né, a preparação do Vasco, né, visando esse início de Campeonato Brasileiro e visando aí a estreia da competição que acontecerá nesse próximo domingo, né, partida contra o Grêmio, partida super importante aí pro Vasco nesse início de temporada. E vou falar para vocês, cara, o Vasco geralmente nesse início de competição, né, esse Vasco geralmente aí nessas estreias de Campeonato Brasileiro, o Vasco tem até uma porcentagem alta aí de aproveitamento. Vasco, em média, aí, geralmente tem 66% a 70% aí de pontuação nas estreias de Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco geralmente vence, né, as suas partidas, o que é algo positivo, né? Falando em relação à preparação especificamente, né, o Vasco já praticamente definiu que não terá Dimitri Payet, que segue em recuperação, segue fazendo ali o trabalho de fisioterapia, né? E a tendência é que o Payet possa retornar entre a segunda e a quarta rodada. Então, o Ramon aí vai seguir trabalhando. Hoje tivemos treino em 2 períodos, né, no período da manhã e agora também no período da tarde. E a única dúvida é como será que o Ramon vai montar essa equipe, né? Será que ele mantém ali o esquema de 3 zagueiros? Será que ele vai jogar com o esquema de 4-3-3, como ele atuou nesse último amistoso agora contra o América Mineiro? Enfim, só o tempo vai dizer. Eu acho que ele vai provavelmente tentar espelhar a equipe gremista, lembrando que o Grêmio joga no 4-3-3, né? O Grêmio joga ali com um esquema ali de 3 atacantes, 3 jogadores centralizados, 2 zagueiros e 2 laterais. Enfim, agora é aguardar, agora é esperar e vamos com tudo, né, para essa reta final, visando aí, né, a estreia do Vasco na competição. Trazer novidades agora sobre Maracanã, porque acabou de sair agora há pouco aí uma novidade sobre a licitação do estádio do Maracanã, né? Lembrando que tinham 3 interessados: Vasco e a W Torre brigando aí pelo nosso lado, Flamengo e Fluminense, e também tinha uma empresa lá de Brasília, né, que atualmente administra o estádio Mané Garrincha. E acabou de sair a informação que essa empresa de Brasília foi desclassificada do processo aí licitatório. Então, ou seja, nesse momento temos apenas Vasco de um lado brigando pelo nosso lado e do outro lado Flamengo e Fluminense. Com isso, a gente terá e os envelopes serão abertos no próximo dia 30, que serão os envelopes financeiros, fazendo com que essa disputa possa ficar ainda mais, né, afunilada, né? A tendência é que essa escolha aconteça já agora no próximo mês de maio, né? Do lado do Vasco, uma confiança muito alta que a proposta vascaína é a mais robusta, é a mais forte, mas também aquela grande desconfiança, né? O Vasco, obviamente, vê com olhos aí muito preocupados tudo o que acontece na questão política, né? Que até hoje sempre favoreceu a dupla Flamengo e Fluminense. E agora vamos falar um pouco sobre a situação de mercado da bola, porque hoje tivemos mais desdobramentos e, infelizmente, não foram desdobramentos positivos para o Vasco, né? Infelizmente, aí hoje o Vasco, mais uma vez,
perdeu jogador e perdeu jogador para o Fortaleza. Trata-se do Emanuel Martinez, jogador que a gente vinha tratando aqui como um reforço aí que cairia como uma luva nesse meio de campo do Vasco, um cara de muita intensidade, de muita movimentação, um jogador que, como eu falei, para mim seria o substituto ideal do Paulinho Paula, que só volta provavelmente na temporada do ano que vem. E hoje aí o Fortaleza anunciou a compra do Emanuel Martinez em definitivo, pagando 9 milhões de reais ao América Mineiro, e vou falar para vocês de forma parcelada. Parece que vão pagar 6 parcelas aí para o América Mineiro, né, ao longo dos próximos 2 anos. Será que o Vasco não tinha essa grana? Será que a 777 não liberou esse dinheiro? Cara, eu fico muito triste e fico preocupado, né, cara? Porque a gente sabe das lacunas que o elenco do Vasco tem. E aí, vamos falar agora de outro jogador que também não vem pro Vasco, Marlon Freitas. John Textor hoje deu uma entrevista e deu como encerrada a possível saída de Marlon Freitas pro Vasco da Gama. Falou que a proposta do Vasco era uma proposta irrisória, com valores extremamente baixos aí, que não iria liberar o jogador de forma alguma com essa negociação que o Vasco pretendia fazer. Então, mais uma vez, preocupa e preocupa muito. Por que que o Vasco está entrando no mercado com tanta fraqueza? Por que que o Vasco está indo atrás de jogadores aí sem esse potencial financeiro? E agora há pouco saiu a informação que o Vasco realmente pode correr atrás do meio atacante Bill. Nada contra o Bill, tá? Acho que vive um bom momento, acho que fez um grande campeonato carioca, mas não é a solução dos nossos problemas, né? Com todo respeito ao Bill, não é um jogador que vai chegar aqui para solucionar o problema ali de meio de campo do Vasco. Acho que é um jogador interessante. Ontem o Bill, lá na cerimônia de encerramento do Campeonato Carioca, deu uma entrevista falando que até agora não houve proposta e não houve consulta do Vasco, mas hoje, no decorrer do dia, surgiu a informação de dentro lá do Vasco, né, dos bastidores, que o Vasco provavelmente vai fazer uma proposta ao time da Ucrânia, né, o time que detém os poderes do Bill, para tentar repassar o empréstimo que atualmente está com o Nova Iguaçu para o Vasco aí até o final da temporada, com a opção de comprar o jogador aí em definitivo, caso ele atinja algumas metas. E a situação do volante Kaique, né? Essa, cara, tá me deixando mais preocupado do que eu imaginei que eu fosse ficar, porque até então estava acreditando que o desfecho dessa negociação ia acontecer ontem, né? Na segunda-feira, depois do Juventude ter sido ali vice-campeão gaúcho para o Grêmio no domingo, a gente estava na expectativa que a reunião que aconteceu ontem entre o Lúcio Barbosa e o presidente lá do Juventude fosse selar essa negociação, mas parece que não, né? Parece que a negociação segue acontecendo. A gente vai entrar em contato agora aí, depois desse período da tarde, com o empresário do jogador para entender um pouco mais aí em que pé está essa situação, porque realmente, cara, não é possível que o Vasco não vai atender os pedidos do Ramon Dias, não é possível que o Vasco não vai aí dar ao treinador o que ele pediu aí nessa janela de transferências. Enfim, agora é aguardar. Imagino que no período da tarde, agora no período da noite, a gente possa ter mais alguns desdobramentos. A gente vai fazer uma live hoje às 8h30 da noite para falar sobre essas situações aí de mercado da bola. Então fica o convite para você que ainda não segue a gente aqui no YouTube para se inscrever lá embaixo no canal, deixar o joinha e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!